Então vamos lá para a nossa aula 7. O que são ETFs? Então a definição, né, em inglês é Exchange Traded Funds. Então nada mais são do que fundos que são negociados em bolsa. Só que esses fundos, em termos gerais, eles têm uma particularidade. Então a grande maioria dos fundos que a gente encontra, né, nas plataformas, nas corretoras ou até mesmo nos bancos, quando a gente pega um fundo de ações, né, 90% pelo menos, ou mais até, são fundos que a gente chama de fundos ativos. O que são fundos ativos? São aqueles fundos que buscam superar o índice. Então, aqui, o índice brasileiro aqui é o que a gente chama de índice Bovespa. Então, se o índice Bovespa subiu 10% no ano, um índice ativo, um fundo ativo, melhor dizendo, ele vai tentar superar esses 10%. Às vezes eles conseguem, às vezes não conseguem. Então, aquilo, claro, vai acarretar uma taxa de administração maior, porque aquele gestor ele vai precisar, né, de um time ali para ficar escolhendo quais vão ser as ações que vão superar o índice, né, ele vai ter uma taxa de performance também, então ele vai ter custos maiores, mas muitos fundos aqui no Brasil conseguem fazer isso e fazem isso muito bem. Porém, você tem também, e você consegue comprar diretamente, né, no mercado, igual você compra uma ação, os ETFs, que são fundos que são negociados lá na bolsa, mas que têm estratégias passivas. Então, são fundos que buscam simplesmente replicar o índice Bovespa. Então, eles não buscam ser muito eficientes, de ser os melhores no mundo, ter a melhor performance, mas é uma forma de você comprar um papel só e você ter uma carteira diversificada ali dentro daquele ativo. O interessante é que a taxa de administração desse tipo de fundo ela é bem mais baixa, então enquanto um fundo de ação é 2% ao ano, chega a 3%, 4% ao ano até, em casos raros, mas pode chegar, esses ETFs eles têm um custo que varia de 0,3% a 0,20% ao ano, então é muito mais baixo. E aí o interessante é que você pode simplesmente ir lá, comprar, vender, e aí em 2 dias, né, pelas normas que a gente tem aqui de liquidação, o dinheiro já está na sua conta. Então, é uma vantagem você conseguir diversificar a um custo baixo e ele também te dá acesso a outros mercados. Então, se aqui no Brasil a gente pode comprar BOVA11, eu sempre falo que se você está entrando na bolsa agora, você não sabe o que fazer, você não gosta de aplicar num fundo, você acha que ele tem um prazo de resgate muito longo, ou você não gosta de pagar a taxa de administração, você pode muito bem ir lá e comprar o BOVA11 e aí você vai ter já uma carteira diversificada apenas com um ativo. Então, isso é bem interessante de fazer. Você pode sempre mesclar. Então, sei lá, eu aposto que conheço determinada empresa A, determinada empresa B, mas você vai precisar diversificar mais que isso. Então, poxa, como eu não sei escolher o resto, vou em BOVA11. Então, isso é sempre uma coisa. Na dúvida, se eu não sei o que fazer, mas se eu acho que a bolsa está barata, mas eu não sei escolher qual que é o papel, compra a BOVA11. É uma forma bem eficiente, você vai estar exposto ao índice Bovespa. Ou então, você pode comprar o Small 11, que ele vai tentar replicar o índice das Small Caps, que são aquelas empresas, né, com uma maior, com menor patrimônio e com maior potencial de retorno. São as menores empresas da Bolsa, então menos líquidas, né, menores também em tamanho, mas por outro lado elas têm um potencial de retorno maior, mas claro, uma volatilidade também maior. Então geralmente numa crise esse tipo de ação ela costuma cair mais também, tá? E outra coisa que é muito interessante, a gente consegue comprar aqui na Bolsa Brasileira o IVVB11, que ele replica o índice S&P 500, que é um índice norte-americano. Então você consegue comprar via um ticker local, via uma ação, né, praticamente, que igual você coloca um código lá, PETR4, você digita IVVB11 e você compra o índice S&P 500. Então, ele tem uma única ressalva, o IVVB11, né, que ele replica o S&P 500. Como quando a gente vê lá, aquele índice lá está em dólar, então aquela pontuação lá está em dólar, e aqui quando a gente compra o índice está em real, ele tem dois componentes ali, ele tem a variação do índice lá de fora, mais o efeito do câmbio. Então, se o dólar se valorizou, o IVVB11 vai se valorizar. Se o dólar cair, o IVVB11 vai cair. Então, ele meio que multiplica, né? Ele soma as duas variações do S&P 500, né? Mais o quanto variou a taxa de câmbio. Então, a gente pode montar aqui, com poucos ativos, dá para você montar uma carteira já bem diversificada. Se você comprar, por exemplo, metade BOVA11, metade VVB11, você já está com uma carteira bem interessante, diversificada, sem precisar fazer grandes análises, e que dá para você carregar isso daí no longo prazo. A gente chamaria isso de uma estratégia
passiva, porque você está simplesmente seguindo o índice. Eu não quero superar ninguém, eu não acho que o gestor lá que eu vou comprar, que ele vai ser um cara assim muito fora da curva, que vai conseguir grandes retornos. Então eu quero só seguir o índice. Se eu tiver um retorno ali igualzinho, já está ótimo para mim. Eu não tenho nenhum trabalho, não preciso fazer nenhuma análise, não preciso saber se eu preciso vender o papel A ou B, porque saiu alguma notícia, qualquer coisa. Eu posso fazer isso através dos índices. Lá fora, os ETFs eles já são assim muito difundidos, já muito utilizados, então você tem um mercado já bem mais líquido, já bem mais desenvolvido. Aqui no Brasil ainda está engatinhando, apesar de estar crescendo. Esses aqui são só alguns exemplos, tá? Você tem outros também aqui no mercado, tá? Talvez não tão líquidos, talvez não tão relevantes quanto esses aqui que a gente tem, mas esses seriam os principais. Então é uma forma de você, como você não consegue investir no índice Bovespa direto, você tem que comprar, né, algum ETF. Então o BOVA11 é um deles, né? E aí você pode também fazer isso através desses outros fundos também. Então na prática aqui, então os ETFs eles são fundos, então você comprando esse aqui, você vai estar comprando outros papéis, outras ações que estão ali dentro, né? Que aí depois é possível até você abrir. A grande diferença é que ele tem cotas negociadas em bolsa, então ele tem um preço de compra e de venda de forma meio instantânea. Você pode comprar e vender como se fosse uma ação. É inclusive possível ficar vendido nesses ETFs, o que é bem interessante. Então, por exemplo, se eu acho que o mercado vai cair, eu posso vender BOVA11 a descoberto e alugar um papel. Isso pode ser tema de outras aulas, não vamos entrar aqui, senão o papo pode ficar muito técnico, mas é possível você vender uma ação sem ter. Então, às vezes eu tenho uma carteira de ações, eu não quero sair me desfazendo de todos os papéis lá, mas eu acho que o mercado vai cair semana que vem, eu posso simplesmente vender o BOVA11 e faço o que a gente chama de hedge, faço mais proteção. E aí posso comprar o BOVA11 mais barato, caso, né, aquela a minha ideia, a minha hipótese venha se concretizar, tá? Então são bons exemplos, é muito interessante esse tipo de estratégia, esse tipo de papel, é bom saber que eles existem e muitas vezes utilizá-los é de grande valia. Tá bom, pessoal? Isso aí.